Olá, mais uma semana com o nosso vídeo. Tá saindo mais tarde, mas é porque essa semana foi bem complicada com a minha voz. Ela quase não saía e então ficou mais complicado, quase que eu não gravo, mas Deus vai dar graça e esse vídeo vai sair, vai ser para honra, para a glória do Senhor. Amém? No último testemunho eu contei como foi gerar minha filha Vitória, como foi um presente de Deus, assim como o Patrick também no primeiro testemunho. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito do que Deus fez na minha vida financeira, da bênção que Ele me deu no momento em que eu mais precisava. A gente passou por uns problemas muito difíceis há uns 10, 12 anos atrás. E foi aonde Deus virou uma chave na nossa vida. Há 10, 12 anos atrás a gente tinha muitas dívidas, e a gente não sabia o que fazer, não sabia como agir, a gente precisava sair do imóvel onde a gente estava. Eu tinha um carro bem velho, e eu queria muito trocar esse carro na época. E um amigo, ou um suposto amigo, eu posso dizer, ele sugeriu que ele tinha uma garagem de carro, e ele sugeriu que a gente ficasse com um carro, que ele tinha acabado de pegar. Esse carro tinha algumas dívidas, mas era um carro bem melhor do que eu tinha. O meu estava quitado, mas as parcelas não eram tão caras, e eu vou ter que ir tomando água para parar, tá, gente? Porque senão eu não falo. E daí a gente pegou esse carro. Ele tinha parcelas ainda para serem pagas e tinha essa dívida. E na época eu ganhei esse dinheiro da minha mãe e quitei as dívidas desse carro. E parecia que tudo estava indo perfeitamente. Mas no dia que eu quitei a dívida desse carro, ele disse que eu podia estar pagando essas parcelas tranquilamente mensalmente. E de lá pra cá ele simplesmente olhou e falou: eu quero que você pague tudo esse carro, eu quero ele quitado, senão eu vou tomar ele de vocês. E eu falei pra ele, escuta, mas não foi esse o acordo que a gente fez um acordo que a gente pagaria ele por mês até terminar as parcelas dele. Ele falou: não, vocês não têm nada que vocês provem que esse carro é de vocês. Então a dívida está quitada, eu vou tomar ele de vocês se vocês não me pagar o restante. E na época a gente não tinha como pagar esse restante. Faltava, eu acho que 10 parcelas, e a gente iria pagar por mês essas parcelas. Gente, desculpa mesmo, porque eu tô fazendo o meu maior esforço para gravar esse vídeo, tá? Tá bem complicado. E essa parcela, ele simplesmente não quis mais, ele mudou todos os planos. E eu me recordo que eu tive um sonho naquela noite, um sonho muito feio, onde eu estava num labirinto, um labirinto assim, interminável, e eu não conseguia achar a saída. E eu conversando com o meu pastor na época, ele falou assim: Deus me mostra que vocês vão ter uma perca muito grande. Se tiver algo que não está organizado, organize, porque é uma perca isso que ele está me mostrando. E eu lembro que quando nós chegamos em casa, depois desse culto, ele já estava na porta para pegar o carro. E eu lembro que eu falei assim para ele: olha, não foi esse o combinado que a gente fez. A gente combinou que a gente pagaria a dívida do carro para você e continuaria pagando essas 10 parcelas. E eu lembro que eu bati a mão no carro e falei assim: Senhor, o Senhor é a minha justiça. Se eu estiver errada, se eu errei contra ele, o Senhor cobre de mim. Mas se ele estiver errado, que o Senhor cobre dele. E ele levou aquele carro na frente
dos meus filhos, e a gente já estava numa situação muito complicada, então foi um grande baque para nós. E eu lembro que o que nós fizemos, meu marido olhou para mim e falou assim: vamos subir e nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar. E eu lembro que nós 4 nos reunimos na sala da nossa casa e a gente começou a cantar, louvar o Senhor. O Alisson tocava e a gente louvava, clamava ao Senhor, porque não tinha outra opção. E eu chorava muito porque era muito triste ver a cara dos meus filhos vendo aquela situação acontecer. E eu lembro que eu falei para o Senhor: Senhor, a gente confia em Ti, a nossa vida é Tua, a gente trabalha para o Senhor o tempo todo. Faça justiça na nossa vida. Era o que eu pedi a Deus, faça justiça na nossa vida. E passou uma semana, uma pastora amiga nossa, que é uma mulher abençoada por Deus, eu tenho uma dívida de gratidão com ela, com o esposo dela. Ela chegou até nós e falou assim: Deus me disse que eu tinha que trazer o meu carro e deixar com vocês. Na época ela tinha um Palio, ela tinha acabado de pegar esse Palio. E ela falou assim: eu tô com esse carro, eu tô com mais um carro e a firma tá mandando outro, então eu vou ficar com 3 carros na garagem, então eu quero que vocês fiquem com esse. É uma ordem de Deus que eu ouvi. E ela deixou esse carro com a gente, um carro 0. E eu falava assim: amor, como assim? Como a gente vai ficar com esse carro, né? É dela, a gente tá andando, né? E eu sempre muito triste com aquela situação toda. Mas ela foi um canal de bênção, ela foi usada por Deus para nos abençoar. E nessa época, nós ganhamos uma casa. Então nós tínhamos a nossa primeira casa própria, nós tivemos essa casa. Só que ela era muito longe, então realmente a gente precisava do carro. E Deus começou a operar nesse momento, Ele começou a transformar a nossa vida. A gente, de casa alugada, a gente foi para uma casa própria. E eu me recordo que aquilo mexia muito comigo, porque passavam meses, a gente tentava comprar esse carro, não dava certo. E a gente ia devolver, ela não aceitava. E daí um belo dia, a gente já estava tão cansado daquela situação que eu falei: amor, olha, para vocês entenderem como foi, nós ficamos 11 meses com esse carro. Sabe o que é 11 meses com um carro de uma outra pessoa? Por obediência dela a Deus. E por isso que eu falo que eu tenho uma dívida de gratidão com ela, porque se fosse outra pessoa talvez não faria. E o meu coração com ela, assim, ele queima, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. Tanto ela quanto o esposo são abençoados pelo Senhor. E eu me recordo que 11 meses a gente foi entregar o carro e aí ela disse: não, agora eu vou pegar esse carro de volta, Deus já me autorizou. Só que daí nós ficamos sem carro. Era tudo longe. Eu trabalhava no centro, o Alisson no centro, as crianças estudavam no centro e eu morava bem longe. E um dia o Alisson passou, para vocês entenderem, o Alisson passou no salão e falou assim pra mim: amor, era umas 3 da tarde. Ele falou: amor, você tem de agora até amanhã de manhã para clamar a Deus um milagre na nossa vida. Ora e clama a Deus um milagre. E eu não entendi o que ele falou, ele só falou isso e foi. Ele trabalhava até meio-dia num lugar e depois ele ia para outro. E naquele dia, eu cheguei em casa, nós fomos andando embora.
E nós chegamos em casa, tomamos banho, jantamos. E eu lembro que era umas 10 da noite, eu chamei o Patrick e a Vitória e falei, filhos, vamos orar, que eu não sei o porquê, mas o pai falou que a gente tem até amanhã para a gente receber um milagre. Então vamos pedir para Deus esse milagre. Eu lembro que nós ajoelhamos na nossa cama, na minha cama, eu com as crianças, que na época o Patrick devia ter, não sei, uns 16, 17 por aí. A Vitória é menorzinha. Tá difícil hoje, mas eu vou conseguir. A Vitória menorzinha. E nós oramos muito ao Senhor. A gente clamou tanto por aquele milagre, a gente pediu tanto a Deus por aquele milagre. E eu vou contar para vocês como aconteceu, para vocês entenderem o que eu quero falar. Nós tentamos por diversas vezes conversar com o rapaz que tinha nos tirado esse carro. Por diversas vezes a gente tentou fazer justiça com as nossas mãos. Por diversas vezes a gente pensou em colocar num advogado. Mas esse homem, quando a gente conheceu ele, ele era um grande servo de Deus. Era um homem que ganhava muitas almas ao Senhor. Era um homem abençoado. E a gente não entendia em que parte que ele errou tanto para se tornar o que ele se tornou. E eu lembro que meu marido, por diversas vezes, teve muito ódio dele, da situação que ele nos causou. Então a gente estava tão descrente de tudo, mas a única certeza que a gente tinha é que quem comandava e quem comanda até hoje a nossa vida é o Senhor Jesus. Nada acontece sem a permissão dele na nossa vida. E eu me recordo que quando isso aconteceu, no dia, isso foi de um sábado para domingo. Quando nós acordamos, a gente acordou com um telefonema. E esse telefonema era de uma empresa de Londrina, dizendo que a gente tinha acabado de ganhar um carro. Aquilo, a gente gritava dentro de casa, porque o carro que nós ganhamos era o mesmo valor do carro que a gente perdeu. A diferença é que era um carro na época usado e a gente ganhou um carro zero. E eu não entendi o que estava acontecendo, eu falava, o que aconteceu? E daí ele me contou. Ele trabalhando, na época ele trabalhava na Viapar, e passou um senhor vendendo uma cartela. E meu marido olhou e falou, que legal, né? Você vende isso? Ele falou, isso, compra uma. Ele falou, não, eu não compro esse tipo de coisa. Ele falou, não, compra sim, vai, me ajuda aí com uma, não sei o quê, vou deixar aí, e a hora que eu voltar, eu tô indo pra Rolândia, a hora que eu voltar, eu pego. E ele largou lá, o meu marido trabalhando, e quando o cara chegou pra pegar, meu marido falou, tá aqui, tá, tuas cartelas. Ele falou assim, mas você não comprou nenhuma? Ele falou, não, eu falei pra você que eu não compro. Ele falou, não, cara, eu deixei até agora, eu deixei de vender para as outras. Ele praticamente obrigou meu marido a comprar uma cartela. Como diz o meu marido, eu comprei de tanta raiva que eu fiquei dele naquele momento. Porque eu tinha avisado que eu não ia comprar e ele me fez comprar. Era o único dinheiro que ele tinha no bolso, ele comprou essa cartela. E mal sabia o Alisson, e eu sempre costumo dizer que Deus, quando Ele quer abençoar uma pessoa, até o diabo tem que obedecer o que Ele manda. Então, naquele momento, aquele homem foi usado por Deus para nos abençoar. O Alisson comprou aquela cartela, jogou ali, mas ele falou exatamente isso quando ele me encontrou. Você tem daqui até amanhã para orar por um milagre. E foi exatamente o que Deus fez, um milagre. Porque a minha vida com Deus é feita de milagres todos os dias. Toda vez que eu acho que alguma coisa vai desandar na minha vida,
Deus está olhando e dizendo, eu vou fazer um milagre, aguenta. É muito difícil porque a ansiedade bate, a tristeza bate e a gente se desespera. Nós somos seres humanos e a gente se desespera e muito. E naquele dia nós ganhamos o carro zero. Então, de uma vida toda atrapalhada que a gente estava, a gente ganhou uma casa, ganhou um carro zero e a nossa vida começou a entrar no lugar. A nossa vida começou a entrar no eixo. Deus foi colocando a mão em cada detalhe, cuidando de cada coisa, abençoando a gente. Deus nunca deixou faltar nada. E o que eu quero dizer para vocês? Às vezes a gente confia muito nos homens. A gente acredita que as pessoas estão abrindo portas pra gente. E realmente por determinados momentos o Senhor realmente permite isso. Mas sabe o que eu tive que aprender no decorrer desses anos? Que homem nenhum abre a porta. O homem em si não tem poder de abrir portas. Quem abre é Deus. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para abençoar a tua vida por algum tempo. Mas Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu me recordo que na época a gente estava assim, principalmente o Alisson, coração bem triste, bem magoado com esse rapaz de Londrina. O Alisson ligou para ele, mesmo o Alisson estando certo, a gente estando certo, o Alisson pediu perdão a ele. Perdão por ter sentido ódio, perdão por muitas vezes ter se irado, declarado coisas ruins na vida desse rapaz. E quando a gente faz isso, as portas, as cadeias do inferno, elas se fecham. Eles não têm autorização mais para tocar na tua vida. Eles não têm autorização para destruir aquilo que Deus tem para construir. Se eu for aqui contar cada coisa que Deus faz na minha vida, cada bênção que Ele faz, e não é que Deus me tornou uma pessoa rica, não é isso, mas Deus me sustenta. Assim como Ele sustentou aquele povo quando tirou do Egito, Ele sustenta a minha casa nos detalhes. Ele cuida de nós nos detalhes. E um dia, quando eu achei que a nossa vida ia dar aquele boom de uma vez, Deus vai lá e resgata tudo de novo. E fala assim, vocês vão ter que me obedecer de novo. Vocês vão ter que recuar em algumas coisas, vocês vão ter que desistir de outras. Porque eu quero saber onde está a obediência de vocês. Então hoje, às vezes eu fico observando e muitos não entendem. Tem momentos que a gente abandona tudo e começa novamente. Tem momentos que a gente deixa partir pessoas que talvez a gente sabe que não estará mais na nossa trajetória. E é duro, é difícil, é triste, mas a gente precisa obedecer à voz de Deus. A minha casa hoje, ela entende que nós vivemos para servir ao Senhor. Lá atrás, quando eu comecei a contar meu testemunho, vai lá no primeiro e escuta, eu entendi que a nossa vida não seria fácil, mas a gente teria que cada dia mais entender que a nossa vida é única e exclusivamente para servir o Senhor. No meu primeiro testemunho eu conto que quando aquela mulher que cuidou de mim falou que meu marido seria um pastor um dia, eu achava aquilo o mais absurdo da face da terra. Meu marido que trabalhava na noite tocando, deixar o palco era coisa impossível. E hoje o meu marido serve não em palco, mas em altar. Ele é um adorador por excelência. Ele é a minha referência de adorar em tempos difíceis. Porque muitas vezes, em momentos que eu acho que tudo vai desandar, ele está adorando ao Senhor, ele está dizendo, amor, calma. É Deus que sustenta a nossa vida. É Deus que cuida de nós. É Deus que nos guarda.
Então, para mim, isso é referência de adoração. Meu marido nunca quis palco, porque se ele quisesse, ele continuava tocando onde ele tocava. Mas o meu marido quis sim altar, adoração, louvores. E é muito difícil falar sem chorar, porque assim, quem me conhece sabe o amor que eu tenho por Deus. Eu não troco, eu não negocio os princípios que o Senhor me deu. Por muitas vezes eu chorei desesperadamente por deixar pessoas que eu amava e amo muito ir embora. Mas Deus falar para mim é necessário. Vocês não têm mais a mesma trajetória. Aonde essa pessoa vai, você já não pode ir mais. Então é triste, mas eu sempre vou obedecer aquilo que Deus falar para mim. Eu sempre vou estar no centro da vontade de Deus. Ouvir coisas ruins a respeito, a gente sempre ouve, né? Você serve para as pessoas até o momento que você deixa de agradá-las. Quando você para de agradar essas pessoas, você não tem mais utilidade para elas. E por diversas vezes isso me machucava muito. E Deus falava assim para mim, por que você está chorando? Por que você está chorando? Sou eu que te basta. Essas pessoas vão continuar sendo quem elas são e talvez nem saiam do lugar onde elas estão. Mas o plano que eu tenho para você, para a tua família, ele é muito grande. Então você precisa mudar de nível, você precisa conhecer mais de mim, você precisa devorar a minha palavra, você precisa ter conhecimento de tudo que eu quero que você entenda para ajudar outras pessoas. E hoje eu quero ler com vocês em Provérbios 3, uma passagem que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e vigor para teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a tua repreensão. Não tem definição melhor do que acontece na minha vida, na minha casa, do que esse texto. Eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Vocês não têm ideia da dificuldade hoje para mim estar gravando esse vídeo. Eu pedi muito ao Senhor que me desse condições essa semana de conseguir falar para gravar. Talvez não vai ficar tão bom, talvez não esteja com tanta excelência, mas eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, não desista, não desanime. Se hoje eu estou onde eu estou, é porque eu sei os planos e os propósitos de Deus na minha casa, na minha família, na minha vida. Vocês não têm ideia o que é você receber pessoas contando o que estão passando e você olhar e falar assim, Deus, eu não tenho problemas, não. Tudo que eu acho que está fora do lugar na minha casa não está. Porque na casa do meu vizinho, onde talvez eu acharia que a grama está tão verde, ela não está. Ela é uma grama sintética. E como é bom hoje eu poder ter o meu tempo para cuidar e ajudar outras pessoas. Talvez se eu tivesse lá naquele momento onde nos tiraram algo, nos tiraram o nosso chão naquele momento, me revoltado com Deus, hoje eu não estaria aqui falando para vocês. Mas naquele dia, ao invés de blasfemar, ao invés da gente se revoltar, porque a gente faz coisas sem pedir para Deus, mas na hora que acontece a gente culpa Deus. Toda vez que você faz algo sem a permissão de Deus,
dá errado, você culpa Deus por algo que Ele não fez. Você não perguntou se podia, e assim foi na minha vida. Hoje, a gente sempre fala, Senhor, é para fazer? Está na tua vontade? É desta forma? É assim que o Senhor quer? Amém. Tenho que me desconstruir? Tenho que começar de novo? Amém. Vou estar no centro da tua vontade? Então eu vou fazer. Obediência é o segredo. Desculpa. Obediência é o segredo para uma vida feliz. Que Deus te abençoe muito. Me desculpa mesmo pela voz, talvez você nem ouça com tanta qualidade, mas tenta ouvir esse vídeo, tenta ouvir o áudio dele. Que Deus te abençoe, que você possa entender o que Deus quer de você, para que você foi formado. Você não apenas nasceu para habitar esse mundo e pronto. Isso não é real. Nós viemos para cá com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Adorar o Senhor. Que Deus te abençoe. Um resto de semana cheio da tua presença. Que Deus te guarde e te proteja. Amém. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.